bom dia, pessoal do canal Priscila Fernandes. Tudo bem com vocês? Espero que esteja. Eu sou Priscila Fernandes e vocês estão no canal da mesma, Priscila Fernandes. Vamos gravar mais uma reflexão bíblica, falar do amor do Senhor Jesus para a minha e para a sua vida. Como eu falei, eu tinha preparado uma mensagem maravilhosa da parte do Senhor Jesus para a minha vida e para a sua vida, baseada no livro de Gênesis. Nós vamos ler aqui o capítulo 1 e o capítulo 2 inteiro, para a gente entender como foi a formação de tudo. O nosso Deus é o Criador dos céus e da terra, de tudo que nele há. Vamos meditar, vamos entender a palavra do Senhor Jesus. Tem vídeos novos aí no canal, ontem no Parque Nicolândio, aqui em Brasília. Se você não viu, corra lá, veja. Tá um vídeo legal mesmo, viu? Porque o intuito do canal sempre será falar do amor do Senhor. Mas de vez em quando eu for para algum lugar legal, bonito, eu estarei gravando aqui para vocês estar acompanhando. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, Santo Deus de Israel, entramos em Tua presença mais uma vez, Pai, para Te adorarmos e Te exaltarmos, pois sabemos que o Senhor é o único Deus, Criador dos céus e da terra e de tudo que nele há. Estou aqui, Senhor, para falar do Seu amor. Usa-me como instrumento Teu neste vídeo, nesta terra, para transmitir não o que eu quero falar, mas o que o Senhor quer falar para o Teu povo. Abençoa cada um grandemente, em nome do Senhor Jesus. Tomei a unha da garganta novamente, né? Eu sou alérgica. Ontem acabei pegando uma poeira, varrendo a garagem aqui e fiquei meio assim, mas logo estarei bem, em nome do Senhor Jesus. Abra vossas Bíblias no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Iremos ler aqui, aleluias, 25 versículos. Amém? Sem perca de tempo, vamos lá. Diz assim, Gênesis capítulo 1. A criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. Num princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e a separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas, que dei semente e árvore frutífera que dei frutos, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas, que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer a separação entre o dia e a noite,
e assim eles para si, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o 4º dia. Disse também Deus: prove-se as águas de enxames de seres viventes, e foi as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois Deus, os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoaram as águas segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie. Viu Deus que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multiplicaram as aves. E houve tarde e manhã o 5º dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se achem na superfície de toda a terra, e todas as árvores que dá fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes serás para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o 6º dia. Aleluias. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como o Criador fizera. Esta é a gênese dos céus e da terra, como foram criados quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aleluias. E plantou o Senhor Deus um jardim do Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradável à vista e boas para alimento,
árvore da vida no meio do jardim. E saiu um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia, repartindo em 4 braços. O primeiro chama-se Pisson, e o rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O outro dessa terra é bom, também se encontrara lá no Debilho a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, que é segundo a terra de Cush. Vamos pular essa parte lá para o versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma auxiliadora que lhe dê idônea, que seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como lhe chamaria. E o homem que lhe disser todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem todos os animais domésticos, as aves do céu, todos os animais selváticos. Para o homem não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: este afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chame-se a varoa, porque do varão foi tomada. Por isso deixaram o homem pai e mãe, se unir a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um ao outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Aleluia. Irmãos, eu quis fazer a leitura do capítulo 1 e 2 inteiro, porque só de lermos a gente já compreende a história, o que Deus quer falar. Eu não vou me estender porque a leitura deu 12 minutos. Menos de 12, né? Porque eu fiz a introdução. Mas esse vídeo eu queria só para te demonstrar, sabe o quê? Porque muitas pessoas dizem por aí que o mundo foi feito através de uma explosão chamada Big Bang. Esse Big Bang foi uma explosão, foi uma destruição. Nada se forma a partir de uma destruição. Quem criou os céus, a terra, os animais, o ser humano, tudo que há nessa terra foi Jesus Cristo. Ele disse: haja luz e houve luz. Haja os animais e houve os animais. Tudo que há, dos animais mais selvagens, dos mais domésticos, foi criação do Senhor. Quando você olha para esse céu lindo, vê o céu azul, o sol maravilhoso, foi o Senhor que criou. À noite, aquele dia nublado, ou então estrelado, com aquela lua, coisa mais linda, foi Deus que criou. Estamos durante o dia, foi Deus que criou. Breve chegaremos à noite, foi Deus quem criou. Essa pessoa que você está assistindo o vídeo, chamada Priscila, foi Deus que criou. Essa pessoa da qual eu estou agora falando, foi Deus quem te criou. Essa história que o mundo se formou através do Big Bang é mentira. Essa história que o homem veio do macaco é mentira. O Criador dos céus e da terra e de tudo que há se chama Jesus Cristo. Ele é o Criador, Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Aleluias. Agora, para encerrar, vamos para a parte do homem. Deus criou o homem do pó da terra. Por isso que a palavra vai dizer: um dia este corpo volta para a terra de onde veio, e o espírito volta a Deus, a quem deu. Deus pegou o homem, criou do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E mostrou para o homem que ele governaria tudo aquilo.
aquelas plantas, aquelas árvores frutíferas com frutos, aquilo seria para o seu mantimento. Aleluias. E ele colocou o nome de tudo, os animais domésticos, cachorro, gato, calopsita, tal, e etc. Tudo foi. E Deus, vendo aquilo, percebeu que faltava algo. E Jesus falou: não é bom que o homem viva só. Fez o homem cair em profundo sono e retirou dele uma costela e formou uma mulher. Formou a mim, formou a ti. Mulheres valorosas que Jesus ama. Vamos cuidar da nossa vida, vamos cuidar do nosso espírito. Somos valorosos. Criação de Jesus. E Deus a criou para que ela ajudasse o homem. E hoje em dia está assim, o nosso papel de mulheres, de esposa, ajudar os esposos, cuidar do lar, obedecer, não ser tapete, não ser escrava, mas juntar. A mulher não está à frente do homem, a mulher não está atrás do homem, a mulher está do lado. Nós estamos aqui para somar, para respeitar os nossos maridos, para andar segundo a vontade do Senhor. E para você que é homem, o Senhor diz que não é bom que o homem viva só. Por isso, largar pai e mãe e unir a sua mulher. Você, homem, que não tem feito o seu papel de homem, você que é um agressor, que agride a tua mulher todos os dias, seja fisicamente ou verbalmente, tome a posição de homem, de macho que você tanto diz ser. Conheça a palavra. Deus te chamou como cabeça para cuidar, para proteger. O teu papel é cuidar, proteger, trazer mantimento para dentro de casa. O teu papel é ser homem de verdade, não moleque. Então é isso. Deus é quem criou tudo. E cada coisa que tem neste mundo, nesta terra, é para nós usufruir da melhor forma. É para nós cuidarmos do planeta Terra que o homem vem destruindo. É para a gente cuidar do nosso corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. Vamos cuidar. Vamos se voltar para Cristo. Ele é o Criador de tudo. Ele te ama. Ele te chama. Ele te escolheu. Ele quer um compromisso real contigo. Venha para Cristo. Então, meus amados irmãos, essa é a mensagem de hoje, é a reflexão de hoje. Espero que vocês tenham entendido o que a palavra do Senhor Jesus quis falar para vocês no dia de hoje. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre, te dê uma excelente semana na paz do Senhor Jesus. E até uma outra oportunidade, se assim o Criador nos permitir. Shalom a todos, que Deus abençoe.